Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós hoje vamos refletir a nossa carta aos Hebreus, nosso 29º encontro, é o capítulo 11, do versículo 8 ao versículo 22. Primeiro vamos ouvir o texto que nós vamos meditar. Capítulo 11, versículo 8 ao versículo 22. Diz o autor da carta. Pela fé, Abraão, chamado por Deus, obedeceu e partiu para um lugar que deveria receber como herança. E partiu sem saber para onde. Pela fé, ele foi residir como estrangeiro na terra prometida. Morou em tendas juntamente com Isaac e Jacó, que também eram herdeiros da mesma promessa. Abraão esperava a cidade bem alicerçada, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Foi pela fé que também Sara, embora sendo velha, se tornou capaz de ter uma descendência, pois ela acreditou em Deus que lhe havia prometido isso. Assim, de um só homem, que estava praticamente morto, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e tão numerosa como os grãos de areia da praia do mar. Todos eles morreram na fé. Não conseguiram a realização das promessas, mas só as viram e saudaram de longe, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Falando assim, eles demonstraram que estavam em busca de uma pátria. Se eles estivessem pensando que essa pátria era aquela de onde tinham saído, teriam a possibilidade de voltar para lá. Mas não. Eles aspiravam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado de Deus deles. Na verdade, Deus preparou uma cidade para eles. Pela fé, Abraão, à prova, ofereceu Isaac. E justamente ele, que havia recebido as promessas, ofereceu seu único filho, do qual fora dito: em Isaac você terá uma descendência que levará o nome de você mesmo. De fato, Abraão pensava que Deus é capaz de ressuscitar os mortos. Por isso, Abraão recuperou seu filho. E isso se tornou um símbolo. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú. Também a respeito de coisas futuras. Pela fé, Jacó, agonizante, abençoou cada um dos filhos de José e se prostrou, apoiando-se na extremidade do bastão. Pela fé, José mencionou já no fim da vida o êxodo dos filhos de Israel e deu ordens, sobre o que deveria ser feito com seu cadáver. Este é o texto que nós vamos refletir. O autor do livro diz, versículo 8: pela fé, Abraão, chamado por Deus, obedeceu e partiu para um lugar que deveria receber como herança. E partiu sem saber para onde. A saída de Abraão, de sua terra natal, rumo a um caminho desconhecido, em obediência ao chamado de Deus, mostra aos cristãos
a atender prontamente e confiantemente à proposta de Deus. Nós vemos Gênesis 12, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 5. Sai da tua terra e vai. Abraão, para os cristãos, vem conhecido como pai da fé. Nós encontramos isso em Gálatas, capítulo 3, versículo 6 ao versículo 18. Em Abraão, a sua fé vem compreendida em 3 etapas. A primeira, a partida, que nós encontramos neste texto, do versículo 8 ao versículo 10. Segundo, a espera, que nós encontramos no versículo 11 ao versículo 12. E a prova, terceiro ponto, que nós encontramos no versículo 13 ao versículo 19. A partida expressa a caminhada de fé. Ele sai e deixa, seu passado seguro, sua terra, sua família, em direção ao futuro que ele não conhece. Mas que vem prometido como herança. A origem da partida vem através de uma intervenção divina que chama Abraão. Essa partida de Abraão faz muito lembrar o ser humano na sua realidade de vida. Nós nascemos, devemos nos construir. E essa construção é uma realidade que nós não sabemos onde vamos chegar, mas que devemos colocar a caminho para crescermos. Versículo 9. Pela fé, Abraão foi residir como estrangeiro na terra prometida. Morou em tendas, juntamente com Isaac e Jacó, que também eram herdeiros da mesma promessa. Então, Abraão morou como estrangeiro na terra prometida. Morou em tendas. Abraão tinha como filho Isaac e Jacó, Esaú como netos. Versículo 10. Abraão esperava a cidade bem alicerçada, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Deus é o arquiteto do universo, construtor da promessa. À espera da cidade, não mais de tenda. A tenda é a habitação dos povos nômades, mas cidades de sólidos fundamentos, a cidade de povos sedentários. Projetada, tem um arquiteto, que é Deus, o Pai Eterno, e construída, ele é o construtor, que é também construída pelo próprio Deus. Agora nós entramos agora na segunda fase, que é a fase da espera, que é o capítulo, versículo 11 e versículo 12. Versículo 11. Foi pela fé que também Sara, embora sendo idosa, se tornou capaz de ter uma descendência, pois ela acreditou em Deus, que lhe havia prometido isso. Sara, como exemplo de espera. Aqui vê realizada a promessa de que Abraão teria uma posteridade. De um lado, vemos a esterilidade de Sara e, de outro lado, a força de gerar. Tensão entre vida e morte. A superação que acontece graças à fé, que vem apoiada na força e fidelidade de Deus. Entre o impossível da realidade humana e a ação divina, mediante a fé, cuja a esperança, vem fundamentada. Versículo 22. Assim, de um só homem, isto é, Abraão, que estava praticamente morto por causa da sua idade avançada, então impotência de gerar a vida,
nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e tão numerosa como os grãos da areia da praia do mar. Nós vemos lá no Gênesis, no capítulo 22, no versículo 17. Eu o abençoarei, eu multiplicarei seus descendentes como as estrelas do céu e a areia da praia. A fé naquele que se crê, isto é, em Deus, que se torna bênçãos e fecundidades. Abraão acreditou. Versículo 23. Versículo 14. Inicia aqui as argumentações das provas de fé. Uma fé provada mostra a fidelidade a Deus. Então, versículo 13 ao versículo 19. Todos eles morreram na fé. Abraão, Sara, Isaac, Jacó. Não conseguiram a realização das promessas, mas só as viram e saudaram de longe, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Trata-se do cume e expressão das forças de fé. A situação dos patriarcas que andavam no mundo como seminômades refere também a todos os fiéis em Cristo. A caminhada de viver nesta terra como estrangeiros. Isso remete a todos nós. Esta terra, este mundo que habitamos, não é definitivo. A fé nos lança para uma realidade maior que esperamos, mas não neste mundo. Acreditamos no destino final, que não se reduz a esta realidade efêmera, passageira, que vivemos nesta vida. Aqui a caminhada é transitória. A pátria celeste constitui uma das verdades mais essenciais da nossa fé cristã. Vivemos num mundo transitório, não é definitivo. Versículo 14. Falando assim, eles demonstraram que estavam em busca de uma pátria. A pátria, aqui definitiva, a pátria do céu, que não se reduz à realidade da pátria humana. Versículo 15. Se eles estivessem pensando que essa pátria era aquela de onde tinham saído, teriam a possibilidade de voltar para lá. A pátria não é a Mesopotâmia, de onde saiu Abraão, da cidade de Ur, ou Arão. Mas não é uma pátria deste mundo. Versículo 16. Mas não. Eles aspiravam por uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Na verdade, Deus preparou uma cidade para eles. A pátria melhor que Deus preparou para Abraão e seus descendentes pela fé é a pátria celeste, definitiva, não feita por mãos humanas, mas a celeste, onde Deus é o arquiteto e construtor. Por isso diz o texto: Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Deus é o Deus dos andarilhos, que saem, desinstalam, acreditam e rumam à terra da promessa. Deus preparou esta cidade celeste para eles. Versículo 17. Pela fé, Abraão à prova ofereceu Isaque, e justamente ele, que havia recebido as promessas, ofereceu seu único filho. Aqui a fé vem provada no filho de Abraão.
Deus prova a fé de Abraão na exigência do filho único. Aqui se trata de um ritual antigo das religiões pagãs, onde os deuses exigiam o sacrifício de vidas humanas, como acontecia no deus de Baal, o deus dos cananeus. Deus vem instruir a proibição de Abraão em sacrificar o filho, pois Abraão não negava a Deus o seu filho. No final desta etiologia, desta cena, Deus diz: não lhe faças mal ao menino. Gênesis, capítulo 22, versículo 12, versículo 18. Do qual fora dito: em Isaque você terá uma descendência que levará o nome de você mesmo. Deus não poderia entrar em contradição com a sua promessa. Ele não queria a morte de Isaque, pois prometeu que Abraão teria sua descendência por meio deste filho Isaque. Abraão tinha certeza que Deus não permitiria que algo de mal aconteceria ao seu filho, pois Deus é fiel com a sua promessa. Versículo 19. De fato, Abraão pensava que Deus é capaz de ressuscitar os mortos. Por isso, Abraão recuperou o seu filho. E isso se tornou um símbolo. A fé de Abraão é de que Deus é Deus da vida e pode ressuscitar os mortos. Mas, ao mesmo tempo, acreditava que Deus não o enganaria quando prometeu uma descendência a Abraão através de Isaque. Isso se tornou um símbolo ao Deus que não poupou seu próprio filho por nós. E na morte de seu filho nos deu a ressurreição. E a vida, quando seu filho venceu a morte e nos deu a vida. Versículo 20. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú. Também a respeito das coisas futuras. A descendência de Isaque, Jacó e Esaú, foram abençoados, embora Jacó ficou com a herança e a bênção de dar continuidade ao povo que dele nasceu. Versículo 21. Pela fé, Jacó, agonizante, abençoou cada um dos seus filhos, dos filhos de José, seus netos, e se prostrou, apoiando-se na extremidade do bastão. Gênesis, capítulo 48, do versículo 15 a 16. Gênesis, do capítulo 47 ao versículo 31. O pai passa ao filho a bênção da herança. Gênesis, capítulo 50, do versículo 24 ao 25. Versículo 22. Pela fé, José mencionou já no fim da vida o êxodo dos filhos de Israel. E deu ordens sobre o que deveria ser feito com seu cadáver. Gênesis, capítulo 50, 24 a 25. A fé motivou os patriarcas a sair, a confiar em Deus e na sua promessa, a manter firme na aliança que Deus fez a Abraão e sua descendência, Isaque, Jacó, José e seus filhos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.